Olá, eu sou o Giovanni e que bom ter você aqui no canal Cristão em Concerto. Aqui eu trago para você um devocional periódico para sua edificação. Na sequência, eu incluo uma música que eu escrevi a letra sobre o tema. Então, cada vídeo que tem no canal tem uma música associada. E no final do vídeo, avisos, comentários e qualquer outro tipo de assunto aleatório. Hoje o tema do vídeo é dualidade, no sentido de ter uma essência dupla, duas personalidades. Você se sente assim, às vezes? E vou falar sobre isso e como isso é mais real do que a gente podia imaginar. Tá? Então hoje é o assunto. Espero que você goste. Vamos junto nessa? Existe uma situação para pessoas que têm epilepsia e grave, né? E que tem vários ataques por minuto, tipo 20 ataques por minuto. Então tem casos assim extremos. Tem uma cirurgia que o pessoal faz para remoção do corpo caloso no cérebro. Chama calosotomia. Essa cirurgia tira, né? O corpo caloso ele está entre os dois hemisférios do cérebro. É uma massa cinzenta bem pequenininha. E o que ela faz? Ela cuida da comunicação entre os dois hemisférios. Toda comunicação passa por ela. É tipo a intranet do cérebro. Os ataques epiléticos acontecem, dizem que dá tipo um curto-circuito, o negócio entra em pane, para de funcionar direito, tudo, então tem os ataques epiléticos. Em casos extremos, eles removem o corpo caloso, obviamente. Os dois hemisférios param de se comunicar. Mas acaba com os ataques epiléticos, mas tem as consequências, né? As sequelas. Então, eu fiquei sabendo disso num documentário que eu vi há muito tempo atrás, muitos anos atrás, tipo Discovery, foi na televisão. E contou o caso de uma mulher, não lembro, não me recordo se ela foi a primeira que fez essa cirurgia, creio que foi. Então eu posso estar enganado. Mas o que acontece? Ela teve a seguinte sequela. Ela contou que ela estava lá penteando o cabelo e quando ela percebeu, ela tinha que sair para fazer alguma coisa. Quando ela percebeu, a mão esquerda dela estava tirando a roupa dela. Então ela viu que o lado esquerdo do corpo dela começou a querer fazer coisas diferentes do que o lado direito fazia. E aquele lado esquerdo tinha um tom meio negativo, assim, esbofeteava ela do nada. Então fazia umas coisas assim, né? Isso faz a gente pensar tanto, me fez pensar tanto nessa questão de nós termos em nós, fisicamente falando, essa dualidade, esses dois seres que convivem dentro de nós. Então nós, a maioria dos seres humanos, que não temos talvez esse problema da comunicação no corpo caloso, a gente convive com esses dois seres interiores e o corpo caloso dá conta ali de mediar essa situação. Então, eu não consigo parar de imaginar essa relação que tem com Jesus, né? De estar o lado bom, o lado mal, e Jesus está ali no meio para reparar tudo isso. Porque se você pensar bem, Jesus ele não veio com uma mensagem de guerra, ele não veio com uma mensagem de destruição, ele não veio com uma mensagem de divisão. Ele veio com uma mensagem de amor, de perdão, de esperança, de construção e de união. Agora vamos ampliar um pouco esse pensamento. Você já viu algum documentário, você já viu algum astrônomo, cientista, ele falar de física quântica, ou de universos paralelos, ou de expansão do universo, de buraco negro e tem uma teoria do buraco branco, que mais? Todas essas coisas assim que definem, né, que eles falam do universo, do tamanho do universo, eles usam umas medidas que a gente não consegue nem conceber, né? Então, para a gente imaginar como é grande tudo isso. Eu li um livro recentemente
que fala sobre a vida do Einstein. Se chama Uma Teoria de Tudo que Importa. O autor, ele é fala aqui que ele era ateu, mas ele fez teologia, ele é da Universidade de Oxford, então ele acaba dando, ele fala sobre a vida do Einstein, é um livro sobre ciência, mas ele dá um enfoque cristão, assim, um enfoque espiritual. Então é bem interessante, eu recomendo para quem gosta desse assunto e de ver essa relação. Ele fala uma coisa interessante, ele fala que o Einstein, ele fala bastante da vida do Einstein, sempre baseado, né? É um livro científico. Então, ele fala que, por exemplo, que o Einstein, ele era judeu, mas ele talvez nunca nem tenha entrado numa sinagoga. Ele não ia, ele não participava, ele não era o foco dele, né? Mas ele acreditava em Deus. Só que ele não acreditava num Deus pessoal. Ele acreditava num Deus maior, num Deus que está lá, além de tudo isso que a ciência, dessas medidas estratosféricas, sabe, astronômicas que a gente vê cientistas falando, né, de que Deus está ali além disso tudo, que ele construi, ele acredita, né, ele tem os sinais lá, a explicação que o cara dá. Tinha essa crença em Deus, mas um Deus gerentão, assim. O que eu acho? Que Einstein, ele conseguia imaginar esse tamanho todo. A gente não consegue muito conceber isso. A gente pensa, a gente fala assim, isso é tudo muito grande, tudo grande. A gente fala, ou porque ouviu falar, ou a gente nunca nem pensou direito, a gente aceita a ideia, mas não consegue talvez refletir e tentar chegar a algum lugar pensando na grandiosidade de tudo isso. Por outro lado, a gente também tem a experiência com Deus diária, né? Então, por exemplo, a gente vê na Bíblia que Deus ia toda manhã, passava a manhã com Adão. Ficava lá, batia um papo, ensinava uns negocinhos para Adão e falava para Adão, agora vou trabalhar, fica aí, hein? Cuida da casa, cuida do jardim. Fica por conta própria. Eu faço isso. Eu acordo, eu faço meu devocional de manhã. É a minha primícia. Eu acordo e faço devocional. 98% das vezes eu faço o meu devocional. Tem vezes que eu pulo, que não dá. Né? Então não é uma coisa que eu mantenho rigidamente. Tem situações que eu não tenho como adiar, né? Então, mas 98% das vezes, ou 97%, aí é quase 100%. Eu acordo e faço como Deus fazia. Eu passo ali amanhã com ele um tempo, e depois que eu vou lá me virar e passar, me preocupar com o que vai acontecer com o resto do dia. O que eu acho que aconteceu com Adão foi que ele começou a ouvir e fazer coisas que outros falaram para ele fazer. Ele estava usando a influência errada. Só que, se a gente pegar tudo isso e voltar aqui para a história do cérebro dividido, eu não consigo deixar de imaginar que o corpo caloso, ele está representando Jesus ali para a gente. Eu costumo dizer uma frase, que eu falo isso há muito tempo. Eu falo, Deus faz as pequenas coisas para nos mostrar como é que funcionam as grandes. As pequenas coisas é qualquer coisa do mundo físico, qualquer coisa. Pode ser, inclusive, essas medidas estratosféricas. Isso é pequena coisa. O que é a grande coisa? Qualquer coisa espiritual. Tá? Então Deus está mostrando em nós mesmos que nós temos dois seres diferentes. Vamos dizer assim. Talvez não seja a melhor definição, né? Mas espero que você entenda, que você compreenda o que eu quero dizer. Que a gente tem essa dualidade, esses dois seres, e que existe um mediador ali no meio que tira o melhor dessas duas situações. Porque se você pensar bem, um Deus que é grandioso e ao mesmo tempo ele é pessoal, um Deus que faz tudo que nós podemos observar
está conectado. Tudo tem conexão, tudo tem propósito. Então, você acha que ele iria colocar dentro de nós essa dualidade sem um propósito perfeito, conectado com tudo? Ele consegue estar com a gente, comigo, todas as manhãs, com você, sabe, se você está no meio do trabalho. Porque todos nós cristãos principalmente, a gente tem um testemunho para contar. A gente tem confirmações que Deus dá no nosso dia a dia. Acontece coisas e Deus confirma, por exemplo, uma coisa a semana inteira para você, com situações impossíveis. Estatisticamente, a conta não bate, mas Deus faz acontecer. E Ele faz acontecer de uma forma para você. Faz acontecer uma coisa para mim. Uma vez numa festa, um amigo, ele estava a festa rolando lá, ele chegou e perguntou assim: qual foi o maior milagre de Jesus? Aí você responde: foi qualquer um que está escrito na Bíblia. Ele falou: não, o maior milagre de Jesus foi o que ele fez na sua vida. É teu, né? Eu também tenho o meu milagre. Então, nós devemos entender essa lição toda e pensar no seguinte: essa dualidade nossa, ela é uma força. Deus nos fez perfeito. Deus me fez perfeito. Deus te fez perfeito. Você não precisa tentar procurar a sua identidade lá fora. Eu vejo muitas pessoas que gastam fortunas, sabe, para corrigir o corpo. A pessoa não se enxerga de uma forma perfeita. E aquilo incomoda tanto ela que ela não consegue pensar direito se ela não resolver aquilo, né? Então, existe uma construção de pensamento errado, errôneo, que nos conduz para o erro, que nos distrai, que nos tira do foco, que nos direciona para um caminho errado. Porém, o que Deus nos diz? Para a gente ouvir Ele. Ele nos dá a ferramenta para isso, né? Dá a Bíblia, dá esse relacionamento pessoal que a gente pode ter com Ele. É só sentar, começar a bater um papinho com Ele, Ele logo começa a falar contigo. Para que a gente, ao invés da gente buscar fora a solução para as coisas, a gente buscar em Jesus, que Ele vai fazer esse relacionamento interior nosso funcionar e dar frutos. Porque Deus fez a gente de uma forma maravilhosa e totalmente conectado com tudo isso. A gente é que não está enxergando isso. Você entende o que eu quero dizer? Então, essa é a questão. Embora nós tenhamos, cientificamente falando, uma mente que parece ser dividida, uma mente que existe uma dualidade interior, Jesus é perfeitamente capaz de transformar isso num grande dom. Então, basta a gente ouvir Ele, o que Ele tem para nos dizer e o caminho que Ele indicar, e seguir o caminho que Ele indicar. Certo? Agora você vai ouvir a música que eu fiz para esse tema. Essa música, ela é uma oração que eu faço para a sua vida. É uma oração sobre esse assunto, é uma oração para edificar a sua vida. A minha semente aqui é que algo que eu disse aqui, algo que Deus me direcionou a falar, seja uma virada de chave, sabe? Que seja uma confirmação para a sua vida, né? E isso te traga, né? Que seja uma boa semente para a tua vida. Esse aí é o desejo. Então, espero que você goste da música. Está o sim e o não, o permitir e o proibir. Em mim está a decisão de qual caminho seguir. Também está a inclinação para o errado fazer, pois há em mim um vazio que de alguma forma tento preencher.
Há em mim uma batalha que corrompe o meu agir. O bem que quero não faço, o mal que não quero transborda em mim. Pois é real a dualidade que o pecado criou em mim. Mas tem o caminho da verdade que Jesus abriu pra mim. Transforma-me, Jesus, reescreve meu DNA. Transforma minha água em vinho, me faz voltar a andar. Me dá olhos novos feitos para o amor enxergar. Me faz gerar tantos frutos que uma multidão alimentará. Em mim está o sim e o não, o permitir e o proibir. Em mim está a decisão de qual caminho seguir. Também está a inclinação para a sua vontade fazer. Pois havia um vazio em mim que só o Senhor pôde preencher. Há em mim um milagre que corrige o meu agir. O que quero transbordar é o bem que agrada a ti. Pois é real a remissão do pecado em mim, do sacrifício que Jesus fez por mim. Transforma-me, Jesus, reescreve meu DNA. Transforma minha água em vinho, me faz voltar a andar. Me dá olhos novos feitos para o amor enxergar. Me faz gerar tantos frutos que uma multidão alimentará. Transforma-me, Jesus, reescreve meu DNA. Transforma minha água em vinho, me faz voltar a andar. Me dá olhos novos feitos para o amor enxergar. Me faz gerar tantos frutos que uma multidão alimentará. Me faz gerar tantos frutos que uma multidão alimentará. Me faz gerar tantos frutos que uma multidão alimentará. E aí, você gostou da música? Espero que ela seja uma bênção para a sua vida, que vire alguma chave, que Deus use, conecte você, que nos conecte a todos e que a gente, sabe, abra a nossa percepção para a gente compreender cada vez mais essa grandiosidade de Deus, né? Isso é muito importante. Eu acho que é um objetivo de vida, a gente ter ampliar a nossa conexão com Deus, de a gente estar em plenitude, sabe? Seguindo o propósito que Deus deu para cada um de nós, que é grandioso, eu tenho certeza disso. Espero que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você volte, né? E continue assistindo aí, acompanhe esse projeto, tá bom? Deus abençoe grandemente e até a próxima. Tá aqui ainda? Hora do lanche? Ah, fiz diferente dessa vez. Foi difícil. Eu tive que mudar, né? Então, uma amiga falou assim, seja mais objetivo. Então, aqui, hoje eu não tenho muita coisa para falar aqui na hora do lanche. Então, para quem é novo, e se você ficou curioso e se segurou, achou estranho o vídeo terminar e não terminar, nessa hora aqui eu vou falar de assuntos aleatórios, né? Tá fora do tema, e falo mais de coisas mais de rotina do que do tema mesmo do vídeo, tá? Então, por isso que eu dou o tempo, me despeço. Então, aqui é só por curiosidade mesmo.
Eu estou bem atrasado, eu não estou conseguindo fazer tudo em uma semana, né? Então eu já até comecei, se alguém reparou, no começo do vídeo eu já não faria assim, o devocional semanal, é o devocional periódico. Então acho que eu vou ter que manter esse esquema por enquanto. E me adaptar para as novas rotinas aí do dia a dia. Se você tá novo aqui, chegou até aqui, eu faço esses vídeos, a intenção era fazer eles semanalmente, mas tá difícil, né? Vou continuar lutando até o fim para que ele seja pelo menos semanal, mas estou lutando. A minha intenção é lutar por esse objetivo. No canal tem uma lista, tem as playlists, tem a playlist separada dos devocionais e tem uma playlist só das músicas, tá? Eu tenho o objetivo de tentar colocar essas músicas num streamer, nesses streamers de músicas que todo mundo tem no celular e tal, mas eles não aceitam porque como eu faço as músicas, eu escrevo a letra é através da inteligência humana, mas a música, a voz, tudo é feito através da inteligência artificial, porque eu não sou músico, né? Eu tenho essa oportunidade de criar essas músicas, de desenvolver essa letra e poder trazer aqui e usar elas, né, como um instrumento para a sua vida, para a minha vida também. Essa é a intenção, né? Eu queria facilitar, colocar nos streams, para ser uma coisa fácil de você colocar na sua playlist, ouvir em todo lugar que você estiver, no carro, no trânsito, na sua condução, que seria muito interessante, porque às vezes pelo YouTube não é possível, né? Você está na rua, às vezes, e para você tem que sair do streamer e vir para o YouTube, então fica mais complicado. Mas a gente chega lá, aos poucos a gente consegue, né? Porque eu acho que essa coisa... Existe muito temor. Esse é um outro assunto que eu preciso fazer até talvez algum vídeo sobre isso, né? Sobre essa questão da inteligência artificial. Eu acho que ela está aí, né? Ela já está aí há muito tempo, é que ela começou a aparecer agora, né? Da Covid para cá, está muita gente com medo, gente perder, sabe, de perder emprego para a inteligência artificial. Eu acho que vai acontecer. Entendeu? O mundo vai mudar, o mundo está sempre em transformação. Então, nós, como seres humanos, temos de estar sempre preparados para a mudança. A mudança acontece. A mudança aconteceu na vida de Adão de uma forma muito drástica. Então, Adão estava numa situação muito confortável e a coisa mudou da água para o vinho. Então, isso é uma realidade humana. É uma realidade do universo. O universo está aí, mas tem coisas que se transformam repentinamente, aí dá uma explosão e muda tudo. Entendeu? Então, a gente não tem que ter medo da mudança. A gente tem que ser adaptável, né? E tem que estar bem acompanhado. E qual é a nossa principal companhia? Deus, Jesus. Então essa é a principal. Entregar na mão dele, estar sensível à voz dele e mandar ver. Então, é isso que a gente tem que fazer. Pessoal, brigadão de novo e até a próxima.